Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícias aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Celebrar 8 dias como um só, é assim que a igreja propõe a 8ª da Páscoa. A 8ª só acontece em grandes solenidades, e cito 2. No Natal se celebra a 8ª, na Páscoa se celebra a 8ª. A oportunidade que nós temos de celebrar 8 dias como um só, com o objetivo de melhor evidenciar, de que nós possamos nos debruçar com mais tempo, com mais tranquilidade sobre aquilo que celebramos. Portanto, o que nós celebramos no tríduo pascal, culminando na missa da vigília de sábado à noite, ou ontem nas celebrações dominicais, é a razão de nossa fé, motivação de nossa esperança. Cristo ressuscitou. Para que ecoe aquilo que os anjos disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. É uma frase fortíssima, cheio de realidade, de significado. E meus irmãos, nós não podemos simplesmente, pensando nos apóstolos, ficarmos indignados. Mas por que não creram? Por que eram tão obtusos? Por que estavam tão resistentes? Porque na verdade nunca
aconteceu algo parecido. É verdade que alguns foram reanimados. No Antigo Testamento, tem vários fatos de pessoas que, por uma intervenção de um profeta, a intervenção divina, voltaram a viver, mas morreram de novo. No Novo Testamento, e não era comum, o filho da viúva de Naim, o filho de Jairo, a outra menina e Lázaro também tiveram este feito, mas eles foram reanimados. Por mais que se use a palavra ressurreição, é diferente de tudo o que aconteceu com Jesus. Eles viveram por mais um tempo e morreram. Isso não se aplica a Jesus Cristo. Não há outro para comparar. Jesus, verdadeiramente morto, ele ficou verdadeiramente vivo. Não por um tempo e voltou a morrer, mas ele ressuscitou na imortalidade já com o corpo. Então o seu corpo já é glorioso, como um dia nós seremos. Um corpo glorioso, que o tempo pascal vai nos falar que ele passou pela parede porque as portas estavam fechadas. Glorioso, mas que comeu, fantasma não come, então não era um fantasma. Então nós teremos um tempo significativo para refletir sobre a ressurreição, para assimilar a ressurreição. Só que, meus irmãos, há muitas coisas que não dá para explicar. Os evangelhos explicam alguns pontos. Os apóstolos explicam de alguma forma, mas nem tudo é explicável. Muitos questionamentos sobre a forma, como era Jesus, nós só saberemos um dia quando encontrá-lo. Mas nós somos chamados, dentro do possível, a buscar a compreensão. Dentro do que temos, a tirar os véus das nossas dúvidas para chegar na essência. Cristo ressuscitou. Este é um fato extremamente importante, a ressurreição de Jesus. O Cristo ressuscitado, ele abre as portas da eternidade, nunca aberto antes. Até então, se tinha uma noção de que era possível a ressurreição. Não é que no tempo de Jesus eles não tinham essa noção da ressurreição, tinham. Lembre-se que inclusive foi motivo de vários questionamentos com o próprio Jesus, mas era um conceito que estava sendo elaborado, um conceito que estava sendo trabalhado, não se tinha clareza. Se você lembrar, foi matéria até de uma casuística. Senhor, uma mulher casou-se, não teve filhos, pela lei casou com o segundo, depois casou com o terceiro e foram 7. No reino dos céus, ao conceito já de eternidade, a quem ela pertencerá? Só explico isso porque já no tempo de Jesus, entre eles, os judeus, alguns rabinos já falavam de ressurreição, mas nunca ninguém viu a ressurreição. Nunca ninguém tinha passado pela ressurreição. Quem inaugurou
foi Jesus Cristo. Por isso, muitas coisas ficaram sem respostas. Mas o fato é que os apóstolos contam, Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um do seu jeito, como foi este primeiro encontro. Como foi esta madrugada da ressurreição? Como foi este domingo pascal? Cada um vai dando a sua forma, aquilo que lhe chegou como um relato oral, primeiro falado, depois escrito. E hoje é Mateus. Mateus conta, o evangelista, que as mulheres, já começa dizendo, já estavam voltando do sepulcro. É impressionante que coloca que partiram depressa, estavam apressadas. Mateus tem um propósito para isso, que quem vê a realidade da ressurreição tem pressa de anunciar a ressurreição. Quem se depara com a vida nova que Jesus traz, tem pressa, inquietude de levar essa mesma boa notícia, este fato fantástico, essa experiência de vida aos outros. Esta pressa, essa inquietude, esse andar rápido, é o que nós precisávamos ter. Uma vez feita a experiência em Jesus, uma vez o encontrado, uma vez o experimentado, seja nos sacramentos, seja na palavra, seja num fato da vida, nós não podemos guardar, não podemos reter, temos que ter pressa, porque o mundo tem pressa de saber. Há uma pressa de querer levar a luz nas sombras. Tem que ter pressa de levar vida onde há deserto. Temos que ter pressa de levar esperança onde só se vive o desespero. Mateus começa dizendo isso. Apesar disso, apesar da pressa, que deveria ser uma atitude cristã, essa gana missionária, esse anseio missionário, elas tinham medo. Mateus não esconde isso, dizendo que elas tinham medo. Apesar do medo, o que é esse medo? Por não compreender. Não esqueça, eram mulheres, estavam levando uma notícia fantástica, bombástica, revolucionária, totalmente nova. O medo aqui significa, será que vão crer? Medo, será que nós entendemos direito? Medo, será que vão dar credibilidade ao nosso testemunho? Medo. Mas apesar do medo, de se sentirem até não merecedoras ou incapacitadas, como às vezes nós nos sentimos, será que eu vou dar conta? Uma catequista, um catequista, um padre, alguém que trabalha na comunidade, será que eu vou dar conta desta missão que me foi confiada? Ou às vezes, vou dar conta de ser uma boa mãe, um bom pai, uma mãe cristã, um pai cristão? Esse medo, ele tem um significado muito grande.
E nesse contexto, não é negativo. Esse sentimento do medo, ele tem que estar dentro de nós. Ele só se torna negativo quando ele nos paralisa, quando ele nos faz desistir. Mas este medo aqui quer dizer: Deus confiou em mim. Será que eu sou digno? Será que eu vou dar conta? Devido à responsabilidade. Mas no caso delas, elas não se intimidaram. No caso delas, elas não paralisaram. E Mateus ainda dá mais um detalhe: estavam com medo, mas correram. Se antes ele falava, andavam depressa, agora ele diz mais ainda, correram. É impressionante. Elas tinham pressa de levar a boa notícia. Quando a gente tem algo bom para contar, a gente quer passar para frente. Porque isso também não na religião, na experiência de Deus, quando, voltando na noite santa, aqueles que foram batizados, fizeram primeira comunhão, crisma, muitos, e eu vi, e sei que outros viram, choravam, emocionados, olhos lacrimejantes, de ter esse encontro com o Senhor, vidas profundamente marcadas. Mateus continua: correram com a grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Será que nós temos esta pressa? Será que nós temos este movimento? Será que nós temos? Aí você vai falar assim: padre, não tenho. Mas será que não temos porque ainda não fizemos a experiência? Será que não está nos faltando isso? Entender que o Evangelho é uma alegria. Ter Deus é alegria. Ser cristão é alegria. Não é um fardo, não é um peso. Então, nós temos que entender, antes de tudo, que ser cristão não é obedecer normas. Às vezes nós passamos uma ideia de que ser cristão é você, desculpe a palavra, mas ser enquadrado em normas e regras de vida. Não. Ser cristão é viver a alegria do Cristo ressuscitado. Essa alegria que contagia, essa alegria que modifica, essa alegria que abre perspectivas, esta alegria que nos faz pessoas melhores, esta alegria que nos abre para amar aquilo que humanamente não amamos. Gente, amar o próximo é alegria, perdoar é alegria, abraçar é alegria, ajudar um pobre, empobrecido é alegria, não é um peso. Estar numa missa é alegria, comungar é alegria. Às vezes nos falta essa perspectiva. Ficamos muito no obrigação. Ficamos na norma. Por isso Mateus vai falar grande alegria. De repente Jesus as encontra. Qual a primeira frase? Alegrai-vos. De novo, alegrai-vos. Você acha que é por acaso? Alegrai-vos. Nós temos que nos alegrar em Deus. Por isso não podemos viver com um derrotismo. Nós não podemos viver com um desânimo.
Nós não podemos viver com desafetos. Você entende que se vivemos no desafeto, é porque não vivemos em Cristo. Então não tem alegria. Se vivemos nas brigas, então não vivemos em Cristo, que é a alegria. Mas padre, eu não consigo fugir de desafetos. Claro, a vida é assim. Passamos por eles e damos o perdão e voltamos à alegria. Passamos pelos problemas, como todo ser humano, mas esse problema não nos marca na tristeza, não nos marca no desânimo. Vivo na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Impressionante, a segunda-feira, abrir a 8ª com o evangelho desse: alegrai-vos. Mateus é rápido no encontro com Jesus. Se aproximaram, se prostraram diante do Senhor e abraçaram seus pés. Outros evangelistas farão diferente. Vamos ficar neste: alegrai-vos. Imediatamente reconheceram. Para Mateus há um reconhecimento imediato. Se aproximaram, se prostraram, abraçaram os pés. Jesus diz pela segunda vez, segunda palavra. A primeira é alegrai-vos. A segunda palavra, para elas e para nós: não tenhais medo. Por que será? Tem tudo a ver. Não tenhais medo. E emenda: ide anunciar aos meus irmãos. Já não fala, Mateus não fala de discípulos, fala de irmãos. Tem um significado, o tempo não permite. Diga para que eles se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Ora, elas com pressa, correndo, encontram Jesus. A palavra é alegria, a palavra é alegrai-vos, é alegria, se prostra, adora. Diga a eles que vão para a Galileia, andar de novo, percorrer de novo. Galileia, lugar onde tudo começou. Galileia, lugar de origem dos apóstolos. Galileia, lugar onde Jesus encontrou-os pela primeira vez no mar, no lago. Vamos lá, apóstolos, vamos voltar onde tudo começou. É coisa linda isso aqui. Vamos voltar ao nosso primeiro amor. Vamos voltar, depois de tudo que vocês passaram, de tudo que vocês fizeram e não fizeram. Jesus está lhes ensinando a terapia da cura. Não fiquem por ali se batendo em Jerusalém, não. Jerusalém não é lugar de ficar. Não fiquem ali, não. Para Mateus foi significativo dizer para eles: não fiquem ali, voltem ao primeiro amor. Lá eu os encontrarei. Aqui vocês me perderam, ou vocês se perderam, abandonaram, negaram, um dos seus se matou. Aqui em Jerusalém, vocês se perderam. Então, voltem onde eu os conheci. Volte lá na origem do chamado. Volte lá onde eu os amei e os chamei. Para Mateus e para nós, como é importante às vezes, meus irmãos, quando a gente se perde nas Jerusaléns, confuso,
Confuso. Muita gente, gritaria, um desespero, gritos. Eu acho que os apóstolos não dormiam mais, nem antes nem depois, remoendo tudo aquilo, aquela gritaria, aquela chicotada, aquele sangue correndo, o sepulcro, não tinha sepulcro e não deu tempo de fazer isso, e Nossa Senhora, gente, se para pensar, foi uma coisa de louco. E Jesus fala: chega, agora vão de novo, vão lá para o mar, saiam dessa agitação, vão lá contemplar, vão lá buscar a essência de vocês mesmos, vão lá buscar a essência. Volte, Pedro, para o início. João, volta para o início. Voltem. Lá vocês vão ser completos. Lá eu os encontrarei. Aqui não mais. Aqui vocês se perderam. Será que o Senhor não está mandando? Padre, volta lá no início, onde tudo começou. Às vezes, como pai, como mãe, num casamento, talvez você está vivendo um momento hoje que você já não se enxerga mais, e você se pergunta: quem que eu sou? Quem sou eu? Eu já não consigo me ver. Quem sou eu? Emoções a mil, e Jesus dizendo: volta para Galileia. Ainda tenho que fazer um último comentário, não posso deixá-lo. Mateus, que escreve para os judeus, aqui dá uma carcada na moleira deles, dizendo: lembro para vocês, judeus convertidos, que da mesma forma como traíram Jesus por 30 moedas, foram suborno, mais uma vez foram subornados. E Mateus escreve que assim que aconteceu isso, os soldados ainda estavam assustados. Por quê? Porque lembre-se, um corpo foi roubado, um corpo sumiu, o cadáver desapareceu. E o que os soldados iam contar? Como que esse cadáver sumiu? Então, eles inventaram uma história. Subornaram. Quem subornou? Os mesmos que mandaram matar Jesus. Os sumos sacerdotes e os anciãos. Os mesmos que instigaram o povo a falar: crucifica-o, solte Barrabás. Os mesmos pegaram uma grande soma de dinheiro, não sabe quanto. Soldados, digam que eles o roubaram. Se o governador Pôncio Pilatos tomar alguma atitude contra vocês, nós vamos suborná-lo também. E Mateus não esconde que enquanto ele estava vivo, diz ele, essa história chegou aos nossos dias. Engraçado, as mulheres alegres, correndo alegres. Os apóstolos, Jesus mostra a cura. Volte onde tudo começou. Mas aqueles que não aceitam Jesus, continuam a mentira pela mentira, a perdição pela perdição, suborno por suborno, a vida do pecado. Amém.